Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da nossa oficina Higienização de Próteses Dentárias. Nessa oportunidade, vamos conversar sobre os métodos de higienização das próteses de acordo com os seus tipos. Então, vou apresentar aqui os vários métodos para higienização de próteses dentárias para que você, conhecendo, possa escolher o mais adequado à sua prótese dentária. Esses métodos são recursos utilizados para a limpeza e conservação das próteses dentárias, para remoção do acúmulo de resíduos e, principalmente, para evitar a proliferação de fungos e bactérias que contribuem para o desenvolvimento da doença cárie e das doenças periodontais. Então, os métodos de higienização para próteses removíveis, olhe bem o que eu disse, são removíveis, aquelas que são retiradas da boca para serem higienizadas. Eles são métodos mecânicos, químicos e o método combinado. Vamos saber o que quer dizer cada um deles. O método mecânico é o método de fricção. Então, é o método mais utilizado, é de baixo custo, mas extremamente eficaz na remoção do biofilme. O que vem a ser o biofilme? Aquele acúmulo de resíduo de bactérias que ficam aderidas ao dente, tanto natural quanto o dente da prótese. Então, nesse método, podemos usar vários recursos, dentre eles escova dental e a escova protética, o dentifrício, sabão neutro, água, e podemos usar também micro-ondas e ultrassom. Então, o método mecânico com a escova, dentifrício, sabão neutro e água, ele serve para quê? Para fazer essa ação mecânica de atritar sobre a prótese, removendo todo o resíduo, fungos, bactérias, tudo que fica acumulado ali. Então, usamos uma escova protética, que ela foi pensada para essa função, com o sabão neutro, porque o creme dental ele é mais abrasivo, então devemos usar aquele sabão neutro, detergente que você usa para lavar os copos da sua casa, e água para remover esse resíduo. Aí, para que a escova dental e o creme dental que você colocou aí? Porque eu disse que são próteses removíveis e que algumas vezes nós temos alguns dentes na boca. Esses dentes precisam ser higienizados e escovados com a escova macia comum, a escova dental macia e o creme dental da sua preferência. Isso quer dizer que para você colocar sua prótese higienizada na boca, a sua boca também deverá estar higienizada. Nós podemos pegar essa prótese, além de fazer essa limpeza mecânica, ainda fazer uma limpeza mais eficiente na eliminação de micro-organismos, que é no micro-ondas. Como fazer? Você vai imergir a sua prótese num recipiente com água e expor ao micro-ondas por 6 minutos com uma potência de 650 watts. É um processo fácil de utilizar e de baixo custo. E sabe que ele tem uma indicação muito grande nas próteses temporárias, aquela que eu mostrei na aula anterior, sem grampo, ou nas próteses totais. Então, ele tem essa indicação. Lembre-se que as próteses com grampo não deverão estar nesse processo. Temos ainda ultrassom, que é um equipamento mais caro, mais sofisticado e que ele se presta também
a higienizar as próteses, mas ela é preciso que não esteja com nenhum desgaste, porque além para você colocar no ultrassom, você terá que usar algumas substâncias químicas. É um método muito rápido de higienização de próteses e indicado principalmente para aquelas pessoas que tenham dificuldade de deficiência visual e manual. O método mecânico tem algumas desvantagens, principalmente nas próteses totais. Por quê? Porque tem uma abrasão na resina acrílica e no dente, essa fricção, ela causa essa abrasão, esse desgaste, então o material perde o brilho, tem problemas de adaptação, porque à medida que vai desgastando, a adaptação também vai sendo alterada, a incapacidade da remoção do fungo, principalmente nas próteses só de acrílico, por quê? Porque essas próteses são muito porosas e o fungo penetra e se não está havendo uma higienização adequada, ele vai se fixando ali e até causando a conhecida estomatite protética. Quer dizer, é uma estomatite provocada por esses fungos que estão habitando ali naquela prótese. E para isso, precisa que haja um desgaste daquela prótese e até mesmo um reembasamento, ou seja, desgastar para remover aquele fungo e colocar uma nova camada de acrílico. A dificuldade também de higienização dos grampos, porque é necessário que tenha uma escova especial para que ela limpe aqueles grampos da prótese tipo Roche. E as escovas protéticas, elas podem ser macias, são geralmente macias e não conseguem limpar. E também as pessoas com coordenação motora deficiente, que é muito difícil a execução dessa manobra, né, mecânica. Então, temos também o método químico, que ajuda exatamente a essas pessoas que têm dificuldade de coordenação motora e também, de modo geral, a uma limpeza melhor e mais profunda. Então, como é que eu vou fazer usar o método químico? Eu vou usar através de substâncias que vão ajudar a fazer uma limpeza dessa prótese, inclusive com ação bacteriocida e bacteriostática. O que é isso? Eles vão tirar as bactérias dali e impedir o crescimento delas, além dos fungos também. Dessa forma, eu vou dizer a vocês quais são as substâncias que podemos usar nesse método químico. Hipoclorito de sódio, quem não conhece é a famosa água sanitária. Os peróxidos alcalinos vendidos em farmácia, assim como óleos de mamona, ácidos, enzimas específicas e o digluconato de clorexidina a 2%. Excelente material químico para ser usado. Então, esses materiais são muito indicados na limpeza de próteses. Mas como assim? Como eu vou usar água sanitária na minha prótese? Sim. Eu vou usar, e é um material barato, que nós temos em casa. Ele tem uma ação fungicida e bactericida, quer dizer, ele elimina os fungos e as bactérias, inibe a formação e reposição de cálculos. Você sabe que sua prótese pode ter o famoso cálculo dental, que nós chamamos cálculo dental, o tártaro. Então, se essa prótese não é higienizada, à medida que o tempo vai passando, o biofilme vai se acumulando na prótese e vai endurecendo e formando realmente verdadeiros tártaros. Então, nós usamos esses métodos todos para essa remoção. Então, essa substância,
ela é indicada para próteses também reembasadas com material resiliente temporário, mas não são indicadas para próteses que contenham metal. Então, aquelas que são mistas, né, tem acrílico e metal, elas não devem ser utilizadas no hipoclorito. Além disso, tem uma grande desvantagem, que é o odor desagradável e o sabor também desagradável. E ela clareia o material. Então, com o tempo, isso vai se tornando bem evidente, né? Um outro material que podemos utilizar são os peróxidos alcalinos, que são em forma de pó ou de tablete, pastilhas, que eles jogados na água, inseridos ali num recipiente com água, vai sofrer uma efervescência, e essa efervescência promove a limpeza química e mecânica daquela prótese, removendo os resíduos, as manchas, e tem uma ação um pouco menor do que o hipoclorito de sódio, mas ele também tem uma ação bactericida. A vantagem é que eles podem ser usados tanto nas próteses com metal como sem metal, sem estrutura metálica, mas requer um cuidado. Quando você utilizar, deve ser lavada essa prótese abundantemente para que não fique resíduo e possa provocar lesões na sua mucosa bucal. Então, esses peróxidos são muito bons, mas nós temos que ter esse cuidado e atenção. Ainda nos métodos químicos, temos os ácidos clorídrico, fosfórico e benzoico, que eles se prestam a tirar aquelas manchas, aqueles fungos que o hipoclorito de sódio, por exemplo, não conseguiu remover. Então, a gente tem que usar esses ácidos de uma forma cuidadosa, colocando só sobre aquele lugar que você quer remover aquele fungo, aquela mancha, e mesmo sendo diluído, cuidado com a manipulação, porque pode causar alguma queimadura, algum desconforto na sua mão. Ela também pode ser usada nas próteses parciais nas próteses parciais removíveis sem metal, porque o ácido sobre o metal, ele vai escurecer e o metal vai sofrer corrosão. Ainda temos as enzimas que podem ser adquiridas em farmácia também, que são pastilhas também efervescentes e que removem a Candida albicans. Muito comum em pessoas que usam próteses, principalmente as próteses totais, as dentaduras, e que não fazem uma manutenção dessa prótese e ocorre a proliferação da Cândida. Esses tabletes são indicados para esses casos, com um resultado muito positivo. Aí aqui chegamos ao o material de excelência na limpeza dos métodos químicos para limpeza de próteses dentárias. Digluconato de clorexidina, 2%. É vendido em farmácias? Sim. Tem nome comercial? Tem, vários. Mas a substância é essa e você pode adquirir também em farmácia de manipulação. Eles são desinfetantes usados nessas próteses e que têm uma ação bactericida e bacteriostática muito importante.
Ele inibe a formação desse biofilme, melhora a mucosa quando ela está lesionada ou está infectada, combate a estomatite protética, tem uma baixa toxicidade, então não tem produtos ditos cancerígenos e não apresenta evidência de causar alterações teratogênicas, ou seja, as gestantes também podem usar. Qual é a desvantagem? Que com o uso contínuo, elas podem escurecer a prótese, manchar a prótese, fica amarronzada e tem um sabor desagradável. Que isso pode ser resolvido com o profissional ao lado. E o método combinado, ora, o nome já diz, é o método químico e o método mecânico. Os dois associados é chamado método combinado e que é a melhor escolha para a higienização das próteses. Nele vamos usar a escovação, tanto dos dentes remanescentes quanto das próteses, e ainda auxiliar essa limpeza ou aumentar a intensidade dessa limpeza usando as substâncias químicas aqui apresentadas. Assim, nessa aula, nós vimos os métodos para a higienização das próteses dentárias, o método mecânico e todo o material a ser usado nele, de que forma, o método químico, as substâncias que são empregadas nesse método para a limpeza das próteses e o método combinado. E os produtos de limpeza utilizados nesta higienização. Eu espero que você já tenha conhecimento suficiente para ter identificado a sua prótese e escolhido o método que você vai preferir para higienizá-la. Então, mais uma vez, o IG Bahia agradece a sua participação aqui nessa aula e lhe espero na aula seguinte. Muito obrigada e até lá.